Fala galera, primeiramente bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui Paulinho, seu professor tricolor, falando a respeito da classificação do Expressinho, né? Como eu gosto de falar, como falavam antigamente os torcedores tricolores dos anos 90, né? Quando o Muricy Ramalho colocava o time reserva para jogar, que era o time que jogava a copinha. Foi importante, uma vitória de gente grande, né, uma vitória no qual os jogadores eles se empenharam bastante, eles cresceram bastante nessa Copa. Não começou muito bem a fase de grupos, mas aí foi subindo de produção pouco a pouco. É uma vitória que empolga, é uma vitória que deixa a gente feliz, apesar do profissional não estar indo tão bem. Era para ter ido a Sorocaba, mas infelizmente meu carro acabou quebrando do caminho, eu tive que trazê-lo inchado aqui de volta para minha casa, né? Mas são coisas da vida. Agora voltando a falar do jogo. Um jogo difícil, né? Muito no primeiro tempo, um jogo marcado por muitas faltas. O Jordan fez o gol ali no final do primeiro tempo, de cabeça, né? Encobrindo o goleiro do Botafogo, né? Para vocês verem o grau de dificuldade que essa equipe de São Paulo vai alcançando no decorrer aí do campeonato. Aí no segundo tempo o Botafogo conseguiu empatar com um belo voleio do Arthur Isaac, né? Belo gol, inclusive. Mas aí o Tricolor ele se impôs, e aí com o Matheus Menezes e o golaço do meu xará, Paulinho, né? Chutou a bola do meio de campo nos instantes finais do jogo, dando números finais aí à partida. E foi um belo gol, né? Um gol assim que empolgou. Quem estava lá em Sorocaba fez a festa, ficou muito feliz. E é importante, né? Porque eu particularmente eu não botava muito fé nesse time, né? O ano passado foi campeão, né? Com o cria aqui do nosso bairro, da Patriarca, né? O Ria Francisco, que está no profissional, está se recuperando de lesão, não levava fé no time desse ano, né, em vista do ano passado, mas o time foi aí subindo, e eu quero destacar o trabalho do Alan Barcelos, que é um baita de um treinador. Eu estava assistindo esses jogos, assisti praticamente todos os jogos da campanha, né, e o jogo contra o Operário de Ponta Grossa, né, foi na fase 3, né, da Copinha. O São Paulo estava jogando mal, estava perdendo para o Operário, e aí quando teve a parada técnica para os jogadores se refrescarem, tomarem água, né, ele conversou com os caras, chegou firme, olha, temos que ir para cima, você sabe do valor de vocês, você sabe jogar bola, entrou na cabeça dos moleques. Ele alugou um apartamento na mente dos moleques, e aí os moleques foram para cima e meteram 5-1. Contra o Bragantino a mesma coisa, apesar de ter passado nos pênaltis, um jogo difícil, um jogo muito complicado. E esse técnico aí, para mim, ele é o diferencial do São Paulo. E para terminar, São Paulo agora passou. Na quinta-feira, dia 22, vai pegar o Ibrachina às 9h30. A Federação Paulista ainda vai definir o local da partida. São Paulo vem jogando em Sorocaba. Pode ser que mande para Sorocaba, ou talvez para Barueri, porque o Ibrachina passou do Palmeiras, né? O Barueri, inclusive, falando do Ibrachina, é uma grande surpresa. Eu assisti o jogo do Ibrachina há 2 anos atrás, lá na Moca, né? Fica aqui no bairro da Moca, aqui na Zona Leste. E, cara, os caras foi uma surpresa danada, uma surpresa legal. Os caras eliminaram o Atlético Mineiro, eliminaram o Internacional de Porto Alegre, agora eliminaram o gigante Palmeiras, né, que nos pênaltis. E foi um jogo muito bom, que eu assisti esse jogo também, né. O Ibrachina chegou a virar o jogo e o Palmeiras empatou em bola parada, que o Palmeiras é forte até na base. Estava até conversando com o meu amigo Henrique ontem, né? E o São Paulo, o Palmeiras, ele é forte na bola parada, tanto no profissional quanto no sub-20, né? E para terminar, falando sobre o São Paulo, né, que é o tema do canal, é importante utilizar os moleques da base, esses jogadores aí que estão subindo. Encontrei um São Paulino agora, voltando da academia, ele estava com uma camisa do Rogério, né, de 2004, quando perdemos o Atlético Nacional, não, o Once Caldas. O Rogério sempre usava aquela camisa lá toda personalizada, ele esticando a mão assim.
E aí esse camarada, eu falei pra ele, falei, pô, cara, né, em vez de ter contratado o Dineno, falar do profissional, né? Contratado o Dineno, contratado o Rigoni, contratado esse Tapia, que é raçudo, mas é ruim tecnicamente, né? Poxa, poderia ter utilizado os jogadores da base, não ter vendido o Matheus Ferreira, o Matheus Alves, a preço de banana. Agora tá usando o Lucas, o Paulinho jogou contra o São Bernardo quinta-feira passada, né? Tá usando o Mike, que é muito melhor que o Cedric. Então, a solução é caseira, a solução está na base. E eu acho que o São Paulo tem totais condições aí. Eu achava que o São Paulo ia cair no Paulista, mas o profissional mas não vai cair, não. O profissional, amanhã eu falo melhor depois do jogo São Paulo e Português. Certo? Curta, comenta, compartilha. Quero agradecer aí a sua audiência. Desejo uma ótima semana, uma ótima terça-feira a todos. E amanhã tem mais vídeo aí no canal falando sobre o nosso tricolor. Certo? Tamo junto e vamos tricolor. Vamos São Paulo.